Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Hoje não tem Palmeiras. Quarta-feira seria dia de jogos aí do Campeonato Brasileiro. Talvez o Palmeiras jogaria hoje ou amanhã na quinta. E nós estaríamos aqui falando, projetando o jogo, na expectativa do jogo hoje, mas eu preferia que o Campeonato Brasileiro estivesse rolando. Galera, eu vou falar a realidade pra vocês. Eu prefiro os jogos do Palmeiras do que Copa do Mundo. Para! Antigamente não, antigamente a gente torcia muito aí pela seleção brasileira. Mas agora é muito jogadorzinho fraco. E aí? E os nossos jogadores aí, o Endrick que tá arrebentando, não vai jogar, o Ancelotti não vai colocar o cara pra jogar. A gente é obrigado a ver Vini Júnior, e vários outros aí, Rafinha, joga nada. E o Estevão era pra estar aí nessa Copa aí, né? Ele ali no lugar do Rafinha, ou até mesmo o Luiz Henrique. Porque, meu. Galera, seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre algumas contratações do Palmeiras. E no finalzinho do vídeo eu vou fazer uma projeção aqui. A abertura da Copa do Mundo é amanhã. Tem alguns jogos aqui, se eu não me engano são 2 jogos. Eu vou falar aqui o resumo geral aí, os horários, os times que vão jogar, as seleções, né? Mas antes vamos trazer a mais importante aqui, que é a notícia do Verdão, do Palmeiras. Situação do Flaco Lopes. O Barcelona teria feito uma sondagem pelo atacante, mas o Palmeiras comunicou que não tem interesse em negociá-lo. Reforçando que também não há acordo com o Atlético de Madrid, né? Foi muito especulado o nome do Flaco Lopes lá no time do Simeone no Atlético de Madrid. E desde o ano passado, né, já vem se falando isso e parece, o pessoal especulou aí, que ele teria um acordo aí para sair depois da Copa do Mundo e ir pro Atlético de Madrid. Mas o Palmeiras tá jurando de pé junto ali que não tem nenhum acordo. O Barcelona fez uma sondagem, mas não tem nada de concreto, é só sondagem mesmo, galera. E eu espero que o Flaco Lopes continue no Palmeiras, pelo menos aí até o final do ano, né? Porque ele tá jogando muito, tá resolvendo ali os problemas do Palmeiras ali no ataque, fazendo os gols, né? Apesar de ele não ser aquele centroavante igual o Flaco Lopes, trombador, mais forte. Mas ele tá jogando no estilo de como se fosse um meio-campista, um camisa 10. Ele vem, arma jogadas, tem aquelas arrancadas dele ali. E tá jogando muito, e faz gol ainda, né? Faz gols. Muito bom de cabeça. Enfim, a gente não, Palmeiras não tem um jogador desse nível aí. Não adianta vender o jogador e depois ter o dinheiro para contratar outro que você não vai achar no mercado, né? Você vai achar aí só jogador caro. E olhe lá. Não adianta vender Flaco Lopes aí querer trazer por empréstimo Marcos Leonardo, que esses caras não vão resolver, né? E é isso, o Flaco Lopes aí pode estar fazendo aí a Copa do Mundo e pode ter sido aí os últimos jogos dele pelo Palmeiras, mas eu acredito que o Palmeiras vai segurar, pelo menos até o final do ano. Certo? A questão também do Alan. O Alan tem parece que o Napoli da Itália, voltou aí as tratativas com o Palmeiras em questão do jogador aí. 35 milhões de euros, né? Pelo Alan. Já tinha oferecido, acho que um valor semelhante ou parecido aí com esse valor aí no começo do ano. O Palmeiras segurou. E o Palmeiras tá falando aqui que não vai vender. Não vai negociar o Alan agora. Mas é bom a gente ficar atento aí que o Alan já tá numa idade ali. Tem 22 anos, se eu não me engano. 22, né? 22 anos e pra Europa tá passando a idade, né? Flaco Lopes também tem uma idade ali, já tem acho que 24 ou 25, também já começa a ficar mais velho, né? E assim, o Flaco Lopes, o Palmeiras tinha intenção de 45, 50 milhões de euros, né? Pós-Copa do Mundo. Ou 30, 35 milhões de euros aí, mesma coisa ali do Alan. Porém, a idade tá aí dos caras. Se der uma queda, aí já viu, né? Aí já era, né? Em questão
Se o cara começar a jogar mal, né, pegar uma fase ruim aí os clubes já vão descartar. Se o Palmeiras pensa em fazer o dinheiro com o Flávio Lopes, apesar de ter pago barato, né, quando ele veio do Lanús, ele ficou um tempo ali, não jogava, não se adaptou legal, agora ele tá voando. Né? O Palmeiras precisa, se for vender o jogador, tem que ser agora. Né? Agora que eu digo é depois no final do ano. Tenta negociar, fechar um acordo com alguém aí, deixa ele, pelo menos o restante da temporada, ele vai só no final, só no ano que vem. Claro, tem tudo aquilo lá, o cara foi vendido, tem que mandar logo. Tudo bem, mas então não venda. Vamos arriscar aí mais 6 meses aí. Certo? Flávio Lopes, falei do Flávio Lopes, do Alan, que também chegou proposta. Agora nós vamos falar de uma possível contratação do Palmeiras, de um lateral direito, que poderia estar vindo do Botafogo, né? Junto com como veio Marlon Freitas, Barbosa. É a mesma situação ali, né? O Vitinho. Apesar do acompanhamento por parte do Palmeiras, o clube definiu que não tentará a contratação do lateral direito nesta janela. Não sei se ele já fez aí a 13ª partida. Tem que ficar de olho na questão do pré-contrato, né? Se ele puder assinar um pré-contrato pro ano que vem, Palmeiras já pode fazer isso, né? Conversar com o jogador aí para ele vir o ano que vem e vir já com um contrato, com pré-contrato amarrado e não ter problema, né? Porque o Giai agora tá dando conta do recado. Nem falar em Giai, galera, tem uma notícia aqui também do Giai. Que eu tô falando dele, mas o Giai tem proposta da Lazio, da Itália também, hein? Os caras estão. Não foi pra Copa, não. Ele tá jogando nesses jogos amistosos da Argentina. E foi bem. No primeiro jogo que eu acompanhei, ele jogou muito bem. Jogou ali. A Argentina mudou todos os jogadores e ele não saiu do jogo, no primeiro jogo da Argentina contra. Agora eu não me lembro. Acho que foi no domingo. E assim. Honduras. Foi contra Honduras. Ele jogou o jogo inteiro. E vamos ver aí, né? O Palmeiras, agora que o Jair tá jogando bem, o Palmeiras vai receber proposta e vai desfazer do cara. Também não é assim, né? Tem que segurar um pouco. Certo? Mandou Abel agora. Central Palestra me enviou informação, algo importante, galera. Do Alan já falei. Abel Ferreira está na lista de treinadores para o Fulham da Inglaterra. O time inglês procura um técnico para substituir Marco Silva, que foi para o Benfica. No caso aí o Abel ia para o Benfica, aliás, foi sondado, ele não quis abrir conversas, e ele vai para o Fulham? Eu acho que não, pelo menos agora não. O Abel, na verdade, ele só vai, eu acho que o ano que vem, 2027, é o último ano do Abel. E eu até acho justo, ganhando agora ou não, porque já deu, né, galera? Infelizmente, esses ciclos se encerram, não? A gente gostaria que ele ficasse aí direto para sempre no Palmeiras, mas acontecem muitas coisas aí, acaba desgastando tanto para um lado e para o outro, com questões de torcida, questões do lado pessoal do cara também, né? Eu acho que tanto o Abel e o Palmeiras já devem se prepararem aí para o ano que vem, no finalzinho, lá em dezembro de 2027, despedida do Abel Ferreira. Certo? O que mais eu tenho que falar do Abel Ferreira, do Ala, Vitinho, Flávio Lopes. Agora, galera, vamos falar um pouquinho aí da Copa do Mundo, né? Se inicia amanhã. Aquela ansiedade aí, claro, a gente fala aqui, que nem eu acabei na abertura do vídeo aí, eu falei que eu prefiro que os jogos do Brasileirão, que tem Palmeiras e tal. Porque os jogos da seleção brasileira, Copa do Mundo, era muito bom nos anos 80, 90, né? A gente via aquela empolgação nas ruas, as pessoas aí fazendo os enfeites, enfeitando suas casas, pintando as ruas aí com a bandeira do Brasil. E agora, até a questão da seleção brasileira virou politicagem, né? Já sempre foi, né? Mas agora, tem gente que fala, se eu usar a camisa do Brasil, eu tô de um lado, se eu usar outro tipo de camisa de cor da seleção, eu sou de outro lado, eu sou de direita, eu uso verde e amarelo, eu sou de esquerda, eu vou usar. Tentaram até fazer uma questão de camiseta vermelha aí, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo.
Mas por essas e outras aí que fica triste, né? Futebol fica muito chato em questão de, de envolver política no meio, de as pessoas se dividirem, né? Enfim. Mas claro, a partir do momento que começa a Copa do Mundo, tem os jogos, é muito legal você ver grandes seleções, grandes jogos, né? Acompanhar, ver a nossa seleção brasileira jogando, né? Apesar de é uma safra muito ruim do Brasil, essa é a grande realidade. Uma geração muito ruim de futebol, muito fraca, né? A questão do Neymar é o único cara que é o diferenciado. Queira vocês concordarem ou não, mas aí envolve outras questões da vida pessoal do cara. Eu não quero levar para esse lado, né? Apesar de não comentar, não é que eu não comente, de eu não me interessar a vida pessoal do cara, mas como ele é uma pessoa pública, tá no meio de futebol e aqui a gente fala de futebol, analisa e comenta e tal, acaba que sendo inerente você não falar, né? Porque acaba misturando a vida pessoal com a vida profissional do cara. É um atleta, ele depende do corpo dele, tudo isso a gente já sabe. Mas e os outros, né? Os outros jogadores? São jogadores medianos, né? Tem o Endrick que se destaca, que é um jovem ainda, que tem muito futebol pela frente, o Estevão, tem muito tempo pela seleção brasileira, o Ryan, tem os goleiros que não foram agora, né? Caso do Hugo Souza do Corinthians, o Carlos Miguel do Palmeiras, outros jogadores que vão surgindo aí. E assim, é o futuro da seleção, porque esses jogadores que estão lá, Casemiro, é, Vini Júnior, Rafinha, esses jogadores aí, não, sinceramente, é duro falar isso, mas olha as seleções, os jogadores que nós tínhamos aí, quando se ia falar de seleção brasileira. Então, bastante de vocês aí acompanharam. Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu, Dunga, Mauro Silva, Tafarel, que agora ele tá na seleção aí, foi o grande goleiro aí de alguns anos atrás, né, mais na Copa de 94, que ele... Enfim. E hoje em dia a safra que nós temos aí é bem fraca, bem mediana. Certo? Vamos lá, vamos falar dos jogos de amanhã de abertura. O jogo de abertura será entre México e África do Sul, às 16 horas, horário de Brasília. No tradicional Estádio Azteca. Se não me engano, o Estádio Azteca não é mais Azteca, agora tem o Name Whites, mudou de nome. Mas não vou arriscar aqui porque não sei qual é o nome. Mas é muito conhecido, é o tradicional Azteca, né? Na cidade do México. Antes, a partir das 14h30, haverá a cerimônia de abertura da competição. Que é toda aquela festa. Eu acho legal a abertura. Acompanhe se vocês puderem aí, porque é muito bacana, é muito legal ver a abertura. Que as seleções entram ali e tal, o pessoal entra com a bandeira, a comissão ali das seleções, né, dos participantes da Copa, é muito bacana. Eu recomendo para vocês assistirem a abertura da Copa do Mundo também. O primeiro jogo aí, né, de abertura é o México e África do Sul. Mais tarde, às 23 horas, teremos o segundo jogo do dia, Coreia do Sul e República Tcheca, encerrando a programação da primeira rodada do grupo A. E os outros, vou centrar a palestra, tem os outros grupos? Ou não tem, só vai ter esses jogos amanhã? Amanhã só tem 2 jogos. Ah, então tá, só o grupo A, né? Eu vou atrás dessa informação porque tá meio estranho. Mas eu acredito que seja isso. Porque é só de um grupo, só o grupo A amanhã, 2 jogos. Bom, a expectativa é grande para o início do maior mundial da história, com 48 seleções e 104 partidas até a grande final, marcada para 19 de julho. Esperamos que com o Brasil, né? Tomara. Vamos ver aí. Seguinte, amanhã começa a Copa do Mundo, jogos de 11/6, né? Amanhã é dia 10 do dia 11. Não, é amanhã mesmo que eu tô falando, galera. África do Sul, já falei aqui esses jogos. E é isso. 2 jogos amanhã de abertura. Na abertura, o México e África do Sul, às 16 horas. E Coreia do Sul e República Tcheca, às 23 horas. E às 14h30, a abertura. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer aqui todos vocês aí. Os novos inscritos que estão chegando aqui no canal Fabão Palmeirense.
Agradeço aí e acredito que isso é um resultado de muito trabalho. Agradeço a Deus, né? Porque sem Deus as nossas vidas aí, nós não somos nada. E tudo que ele vem proporcionando aqui, o crescimento do canal, claro, o canal é bem pequeno ainda, mas começamos pequenos para almejar, né? A um dia se transformar num canal grande, num canal relevante aí para todos nós palmeirenses. Mas procuro fazer um trabalho sempre honesto, trazendo as informações sempre checadas, verificadas, que é muito importante, né? Agradeço a todos vocês aí, peço que vocês continuem se inscrevendo, assistindo os vídeos aqui no canal do Fabão Palmeirense, me sigam também nas redes sociais e se inscrevam também no canal lá no Central Palestra com o Gabriel. Tá bom, galera? Fico por aqui, amanhã eu tô de volta. Avante palestra! É nóis!